Amém. Prezados e amados irmãos, internautas, ouvintes da Hora Milagrosa, neste momento nós passaremos para a parte da meditação, da mensagem do boletim. Eu peço a todos os irmãos que continuem nessa reverência tão maravilhosa, para que possamos todos juntos meditar na mensagem do boletim, a qual o título diz assim: o outro Consolador. Ele convenceria a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Muito embora, amados irmãos, tenha Jesus entregue aos seus servos na terra a grandiosa tarefa de evangelizar o mundo, afirmou muito claramente que a parte mais importante desta tarefa, ela seria executada pelo Espírito Santo através do outro Consolador. Mas, irmãos, para nós meditarmos um pouco nessa mensagem, vamos voltar um pouco lá no passado, na antiguidade, no tempo do profeta Moisés, a qual ele foi escolhido, preparado por Deus o Pai, para transmitir as leis e os mandamentos divinos ao povo de Israel naquela época, a fim de que filhos e filhas, eles fossem preparados e santificados para o Pai Celestial. E por ordem de Deus, o nosso Pai, esse profeta preparou Josué para que ao terminar a sua vida terrena, e esse servo de Deus sucedesse no governo daquele povo e concluísse a sua obra que ele, Moisés, havia iniciado. E agora, voltando na atualidade, nos tempos atuais, o nosso Pai Celestial, soberano Criador, Ele enviou o nosso Senhor Jesus para que pudesse realizar os planos traçados nos céus por Ele, nosso Deus, e pelo seu divino Espírito Santo e por seu Filho amado, para o tempo da regeneração, ou seja, para o tempo dos fins. Quando então a igreja dos santos apóstolos, ela seria restaurada, ou seja, naquela época a igreja dos santos apóstolos, ela acabou indo à ruína, mas através de Jesus, ela voltou novamente. E nesta obra de redenção, amados irmãos, o Espírito Consolador, ele se manifestaria conforme prometera. Isto é promessa de Jesus, nosso divino mestre, já naquela época aos seus apóstolos, ao afirmar, olha que ele diz: e quando ele vier, o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido do meu Pai. Então vejam nessa mensagem, amados irmãos, a humildade de Jesus. Mesmo ele sendo filho de Deus, quando ele precisava de uma intercessão para a sua vida, ele falava com o Pai primeiramente. E a Santa Vó Rosa, a mesma coisa, o nosso Consolador, quando ela viesse, ela não falaria por si mesma, mas ela teria ouvido, ou seja, primeiramente falaria com o Pai, igual diz aqui: ela vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesma, mas dirá tudo o que tiver ouvido do meu Pai, e vos anunciará o que há de ouvir. Assim, o Consolador prometido, amados irmãos, naquela época, ele daria maior amplitude ao valor do sacrifício de Jesus, bem como revelaria também esclareceria os preciosos ensinos que ele, nosso Senhor Jesus, anunciou aos homens e mulheres de boa vontade, como sendo na atualidade para nós hoje o Evangelho do Reino dos Céus, e também a nossa doutrina e a nossa disciplina. E para complementar, amados irmãos, essa mensagem, assim afirmou Jesus, dizendo: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai,
e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Quando disse o Divino Mestre que convinha que ele voltasse aos céus, porque de sua ida, amados irmãos, dependia a manifestação do Espírito Santo na terra através do Consolador. E Jesus está esclarecendo nessa mensagem, amados irmãos, que a fim de que seu próprio sacrifício, assim como a palavra que trouxera do Pai, tivesse um valor imediato e eterno em favor das criaturas que crescem nele. Assim o é, porque ao homem não é permitido penetrar no espírito do seu semelhante, a fim de convencê-lo de seus pecados e do poder do Evangelho do Reino dos Céus para libertá-lo, para reabilitá-lo diante de Deus. E Jesus diz aqui, somente o Espírito vindo da parte de Deus e com plenos poderes poderá penetrar todas as coisas. E a Santa Avó Rosa, amados irmãos, ela foi predestinada, teve o mérito, a honra de poder entrar em nossos corações, transformar a nossa vida. Como diz nosso Divino Mestre, ela tem plenos poderes para entrar em nossa vida, ou seja, penetrar em todas as áreas da nossa vida. E assim sendo, amados irmãos, através dessa mensagem, somente diante da manifestação do Espírito de Deus pode o mundo, isto é, a criatura do mundo ainda separada de Deus, ser convencida a respeito das verdades mais fundamentais da doutrina, do Evangelho e do seu pecado, por não crerem na verdade e da justiça de Deus, ao condenar o ímpio, o incrédulo, o desobediente, o rebelde, do juízo já declarado e executado para o reino das trevas e para todos que ficarem pertencendo a este reino, pois que o mesmo foi julgado e vencido com a morte e a ressurreição do nosso Divino Mestre. Quando Ele deu-se em sacrifício por nós, amados irmãos, através da sua ressurreição, o pecado, o inimigo de nossas almas, teve uma grande derrota. Ele perdeu esta batalha, porque Jesus deu a sua vida para nós, para nos mostrar que o perdão, o verdadeiro amor, a verdadeira humildade, igual diz o hino que cantou agora há pouco, prevalece em nossa vida. E a palavra humildade, amados irmãos, eu sempre gosto de relembrar, porque são palavras da Santa Avó Rosa, o Consolador, que deixou para nós. E ela disse certa vez: sem humildade nós não chegamos a lugar nenhum em nossa vida. Ou seja, sem humildade ninguém verá Deus. Então, amados irmãos, hoje eu me direciono a você, internauta, a você, ouvinte da Hora Milagrosa, você, irmão que aqui está, você, jovem. Hoje é a oportunidade de você mudar, falar assim: Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu quero ser diferente, eu quero ser mais dedicado no meu ministério, para ajudar mais a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. E vejam que nesta mensagem, amados irmãos, que é inspirada por Deus, por Jesus, pela Santa Avó Rosa, ela continua dizendo aqui, por este motivo, e para que seu Evangelho tivesse poder, ou seja, o Evangelho de Jesus, tivesse o poder de santificar um povo para Deus nestes tempos do fim, no tempo da regeneração, foi que Jesus cumpriu a sua promessa, enviando o outro Consolador, a Santa Avó Rosa, através da obra desta Igreja Apostólica. E através da obra da Santa Avó Rosa tem convencido a muitos a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Muitos dos irmãos, muitas das vezes, não param para pensar sobre o juízo divino. Cedo ou tarde, ele virá. Então Deus, amados irmãos, Ele dá o livre-arbítrio para nós plantarmos o que nós quisermos em nossa vida. Mas nós vamos colher o que nós plantamos. Eu me lembro de uma mensagem, amados irmãos, alguns meses atrás,
que dizia assim: Deus, com seu juízo, tudo que nós fizermos aqui na terra, cedo ou tarde nós vamos pagar. E Ele cobra débito por débito, igual eu disse, o que nós plantarmos. Se nós plantarmos o amor, a felicidade, a alegria, vamos colher frutos bons. Mas se nós plantarmos a ignorância, a maldade, nós colheremos frutos que não são bons. Então eu digo uma coisa a você, irmãos: não brinquem com a justiça de Deus, com a justiça divina. E hoje, através dessa mensagem, amados irmãos, aproveitem, peguem o seu livro da vida e comecem a escrever com coisas boas, com práticas boas em sua vida, para que quando chegar o momento do juízo divino, quando Deus vier com a balança da justiça, que pelo menos as coisas boas que nós fizemos em nossa vida ajude a nós recebermos o nosso galardão. Então vejam, amados irmãos, que esta mensagem do boletim, Jesus, Ele mostra para nós que nós devemos cada dia nos santificar mais, aprendermos mais sobre a doutrina, sobre a disciplina. E olha o que diz na mensagem: quando este evangelho do reino dos céus, ele é pregado, olhem bem, por inspiração destes santos nesta igreja apostólica, seja através de nossas reuniões ou do programa Hora Milagrosa, os ouvintes sinceros, com sua fé, são auxiliados em sua crença pela operação do mesmo Consolador, o qual, com toda a virtude do Espírito Santo, os convence dos seus pecados e da justiça e do juízo de Deus. Leva-os assim buscarem, através da fé e obediência à doutrina, à disciplina, que aprendem o seu perdão, a sua salvação, a sua purificação, justificação, libertação do pecado, de toda espécie de sofrimento e opressões, visto passarem a crer que o príncipe deste mundo já está julgado. Mediante a inspiração do Consolador, a Santa Avó Rosa e o Santo Romualdo, nosso Supremo Pastor, e com a pregação da verdade, consegue esta Igreja Apostólica na terra salvar os pecadores e convertidos a crerem, libertando-os de todas as obras más advindas do domínio do espírito das trevas que estavam sujeitos. Eis porque depois que a Santa Avó Rosa passou a exercer o espírito e o ministério do Consolador e do Santo Irmão Aldo, seu legítimo representante, e agora pastor por excelência, com todo o poder do Espírito Santo, esta Igreja Apostólica tem crescido muito. Então vejam bem, amados irmãos, quantos dos irmãos, igual diz na mensagem, tiveram a oportunidade, muitas vezes, que estavam batendo de porta em porta, perdidos neste mundo, muitas das vezes nos vícios, nas drogas, nos erros e tantas coisas, tiveram a oportunidade, através da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de se converterem ao nosso Deus. Eu digo isso, amados irmãos, porque eu sempre gosto de me direcionar aos jovens, mostrando que o mundo, amados irmãos, não passa de ilusão, como diz o hino. Cuidado com as armadilhas que o inimigo tem oferecido, porque muitas das vezes, amados irmãos, igual diz aqui a Santa Avó Rosa, ela restaura vidas, mas quantos e quantos que não guardaram o conselho da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que acabaram se perdendo neste mundo, muitas das vezes pela vaidade, pelas modas inconvenientes, pelos vícios e por tantas coisas que o inimigo está aí mostrando à vontade, e quantos que caem nessa armadilha. E muitas das vezes, amados irmãos, muitos jovens, muitos dos irmãos, irmãs, que perderam a sua vida lá no mundo, e muitas das vezes não tiveram tempo de se arrepender, porque estavam naquele momento de êxtase, de alegria, e Deus não pôde salvar. Então eu digo a você, jovem, você irmão, hoje é a oportunidade de você mudar, deixar que a Santa Avó Rosa, que Jesus, que o Santo Irmão Aldo venha transformar a sua vida, para que possam ser diferentes, e que também possam ser legítimos filhos de Deus, representantes aqui na terra, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, sendo uma luz a brilhar, sendo diferente, para que todos sintam vontade de conhecer a nossa Igreja Apostólica.
E quando diz o crescimento, basta nós olharmos o quanto a igreja evoluiu, quanto ela cresceu, tanto na parte do coral, quanto na parte do ministério de pastores, o quanto em congregações. Teve um crescimento amplo. E quem ajudou nesse crescimento? Foi a Santa Vó Rosa, foi Jesus, foi o Santo Irmão Aldo, que tanto lutaram para que a igreja evoluísse e crescesse. E na mensagem, amados irmãos, diz aqui: esta igreja, mediante a inspiração do Consolador, consegue levar, olhe bem, os seus adeptos a terem mais fé, a serem tementes, obedientes a Deus acima de tudo, tornando-se assim o seu povo. Olha o que o amado apóstolo São Paulo diz. Ele recomendou dizendo: povo especial, zeloso de boas obras, ou seja, ainda um povo santo, conforme ensinava o nosso amado apóstolo São Pedro. Prova que era necessária a vinda do poder do Espírito Santo através do outro Consolador, para santificar um povo para Deus, está no fato de que, com o retardamento em se cumprir a promessa de Jesus, o pecado voltou a dominar o povo que se diz cristão, e o Evangelho de Jesus não pôde santificá-los. Os pecadores não encontraram mais a perfeita salvação nem libertação. A perfeita obra de redenção atualmente só existe nesta igreja apostólica, através do Consolador, que da atualidade nos demonstra, mostra para nós claramente a doutrina e também o sacrifício de Jesus. Eis porque retardou tanto o cumprimento da promessa de Jesus, quando prometeu que voltaria a fim de arrebatar para o seu Pai o seu reino. Mas olhe bem, um povo santo sem que passasse pela morte. Só agora, com a vinda do Consolador, tem o Pai toda a certeza de conseguir levar esta igreja para os céus, visto que a segunda vinda de Jesus já foi anunciada com a restauração da sua igreja e o preparo do outro Consolador por ele prometido. São Mateus registrou as seguintes palavras de Jesus: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho de Deus. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, muitos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, foi tarde demais. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, porque muitos não creram, meus irmãos. Na época do amado de Noé, naquela época, muitos não creram, amados irmãos, na mensagem, porque Noé, amados irmãos, naquela época, ele foi um homem justo, santificado, mas, igual diz aqui, como a injustiça acaba prejudicando até mesmo os justos, então a única forma de acabar com a injustiça e proteger Noé e sua família dela foi criar para ele uma forma de salvação e recomeço da humanidade, que foi a arca. E hoje, na atualidade, amados irmãos, se nós pararmos para pensar, essa arca é a igreja apostólica, é a Santa Vó Rosa, o nosso Consolador. Então, é a última oportunidade que nós temos hoje, amados irmãos, de aproveitar. Muitos não creram na palavra de Noé, o rejeitaram, muitas vezes até chamaram de louco, e perderam a sua vida, perderam a sua salvação, porque não ouviram o recado de Deus. E hoje nós estamos tendo na atualidade a oportunidade de termos a nossa salvação ainda. Vamos buscar enquanto é tempo, porque igual o coral que canta um belíssimo hino, que também encaixa nessa mensagem, dizendo assim: o tempo é chegado. Então vamos aproveitar, amados irmãos, porque a nossa vida é curta aqui na terra. Nós somos como um sopro.
Hoje nós estamos aqui, amanhã, amados irmãos, o que será de nós? Nós não podemos dizer assim, amanhã eu vou fazer tal coisa. Nós não sabemos, é só Deus que sabe da nossa vida. É só Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo. Se nós formos fazermos o que é de bom, vamos fazer hoje, aproveitar o máximo que nós pudermos da nossa vida, porque amanhã só pertence a Deus. E na mensagem deste boletim, diz aqui, nós, entretanto, afirmamos que hoje, na atualidade, assim será também a vinda do Filho de Deus. Ele virá como ladrão. E se nós não estivermos preparados? Estivermos no erro, nos vícios e tantas coisas que Deus não gosta. Vamos perder a nossa salvação. Então, amados irmãos, vamos vigiar, vamos orar, vamos se entregar mais ao nosso Deus. E na mensagem diz aqui, nós, entretanto, afirmamos que não aconteceu ainda o que poderia ter sido realizado já há centenas de anos, porque o Espírito Santo de Deus não pôde mais operar na terra como era preciso, visto não ter encontrado há mais tempo quem pudesse ser o Consolador. E hoje, na atualidade, esse vaso precioso, ele foi escolhido, que é a Santa Avó Rosa, e também o nosso Santo Primaz, nosso pastor por excelência, que está dando para nós, através dessa mensagem, que é a arca divina da atualidade, a nossa Igreja Apostólica, a nossa salvação. E se você está falhando, hoje é a oportunidade de pedir para a Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, para fazer diferença em sua vida, para que você possa mudar. Basta orar. A oração é uma das armas mais poderosas que nós temos em nossa vida, basta nós procurarmos. Porque o irmão Aldo dizia, nós temos todo o céu a nosso favor. Basta nós procurarmos, que o resto ele vai acrescentando em nossa vida. E com o término da carreira dos santos apóstolos e dos seus imediatos, introduziu na igreja o pecado, a desobediência, a vaidade, e com isso abriu-se o caminho para a entrada das heresias dos falsos, surgindo assim a necessidade que a unção do Espírito Santo se retirasse, olhe bem, e não operasse mais nos corações, pois que sendo ele a verdade, olhe bem, a verdade, ela não compactua com a mentira, ela não opera com a mentira. Então Deus e seu divino Espírito Santo sempre tiveram a esperança que no cumprimento da promessa do seu amado Filho Jesus, porém a falta de fé em toda a verdade do Evangelho do Reino dos Céus, principalmente quanto à possibilidade de uma pessoa salva por Cristo tornar-se santa na vida em seu corpo, impediu esta realização, pois o Espírito Santo não opera com vasos imperfeitos e corruptos. Isto motivou o retardamento da vinda do Consolador e a formação de sua verdadeira igreja. E com a formação desta igreja apostólica restaurada e dirigida pelo Divino Mestre Jesus, com o ministério do Consolador, a nossa Santa Avó Rosa, olhem bem, voltando lá na mensagem, a semelhança da Arca de Noé constitui-se na última oportunidade para tantos quantos queiram encontrar-se realmente com Deus e alcançarem a verdadeira vida. E se nós não quisermos alcançar essa verdadeira vida, amados irmãos, é porque nós não queremos. A Santa Avó Rosa deixou preparado, o Santo Irmão Aldo deixou preparado. E eu vou relembrar novamente aos irmãos. O irmão Aldo, antes de subir aos céus, ele disse: a igreja está preparada. Muitas vezes nós não paramos para pensar de que modo que a igreja está preparada. Com mensagens, através do boletim, olha que são milhares e milhares de mensagens. Eu sempre digo, se nós pegássemos, amados irmãos, um trecho de cada mensagem do boletim e colocasse em nossa vida, nós teríamos sucesso espiritual em nossa vida. Quando diz sucesso, não é financeiro, sucesso espiritual com Deus.
Só que o irmão Aldo disse, a igreja está preparada, salve-se quem puder. Ele queria dizer para nós, amados irmãos, que a nossa salvação, ela é individual. O irmão do lado não vai salvar o outro. Então hoje é a oportunidade de nós buscarmos, acreditar mais no Consolador, na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, e fazermos diferente, para que quando chegar o momento de nós recebermos o nosso galardão, pelo menos nós estarmos preparados para chegar na glória celestial. E nessa mensagem, para finalizar, diz assim, temos procurado em tudo sermos obediente ao Pai, ao seu Filho, a Jesus, ao seu Espírito Santo e ao Consolador. Ou seja, nós temos que procurar sermos mais obedientes, colocarmos primeiramente Deus o Pai na frente de tudo em nossa vida, colocarmos Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e o resto, o Irmão Aldo já disse, acrescenta em nossa vida. Temos o céu todo a nosso favor, temos que pedir mais. Muitos dos irmãos não estão pedindo, então hoje é a oportunidade, porque o resto Deus dará para nós. E assim, amados irmãos, se nós procurarmos sermos mais obedientes, cada dia vamos nos elevando mais aos céus. Por isso estes santos hoje têm cooperado conosco, convencendo os pecadores que com sinceridade buscam a Deus e a nossa igreja. Entretanto, para que os planos de Jesus e do Consolador se cumpram, ainda há muito que fazer, há muito que lutar. É preciso ainda mais santidade e obediência por parte do povo apostólico convertido. Não sermos convencidos que somos apostólicos. Quando formos convertidos, ser convertidos sinceramente com Deus, a fim de que maiores bênçãos e graças possam a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo realizar entre nós, em nome de Jesus, do Pai e do seu Divino Espírito Santo, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Assim, o povo realmente preparado possa herdar para todo sempre o reino dos céus. Então, amados irmãos, o preparo a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo deixaram. Basta nós aplicarmos em nossa vida a partir de hoje. Se nós estamos fracos em nossa fé, hoje é dia de mudança, de mudarmos tanto na nossa fé, na nossa consagração. Uma coisa eu digo aos irmãos, que um dia que nós estivermos andando na rua e que as coisas do mundo, as coisas erradas, para nós não tiverem valor nenhum, aí o nosso caminho está nos levando aos céus. Ou seja, estamos rumos a Santa Avó Rosa, estamos rumos ao Santo Irmão Aldo, estamos rumo ao nosso Deus. E antes de finalizar a reunião, eu só quero deixar uma mensagem para que os irmãos guardem seu coração, para relembrarmos do nosso Consolador, da Santa Avó Rosa. E é bom relembrarmos da avó, a qual ela deixou um exemplo que serve para todos nós, tanto do Ministério do Coral, para os músicos, para os membros, para todos que aqui estão, a qual certa vez, amados irmãos, ela reuniu pastores, até alguns coristas, para fazer uma brincadeira. E nessa brincadeira, amados irmãos, a avó, ela sempre fazia assim para poder sondar os corações de muitos dos irmãos. E nessa brincadeira ela pegou um palito e mandou que todos quebrassem aquele palito. E todos quebraram, amados irmãos, com uma facilidade tão grande. Mas vejam a sabedoria da Santa Avó Rosa, o entendimento, as bênçãos dos céus que ela tinha em sua vida. Ela pegou um feixe robusto e mais forte e deu a todos que ali tentassem quebrar novamente. E todos tentaram, mas ninguém conseguiu quebrar. E olha o que a Santa Avó Rosa mandou dizer a todos: se nós estivermos unidos num só objetivo, num só amor, nós jamais seremos quebrados, porque a união
ela gera força. E o que a Santa Rosa queria dizer para nós? Que a união, ela prevalece em nossa vida, se nós formos unidos uns com os outros, amados irmãos, em todos os trabalhos da nossa igreja, tudo dará certo, tanto no coral, porque se não tiver união no coral, amados irmãos, como que o regente vai conseguir fazer o seu trabalho? Ele depende de todos os componentes, seja dos músicos, dos coralistas, e a mesma coisa o pastor, ele depende de todos que trabalham com ele no seu ministério, membros, ou seja, diaconisas, obreiros, pastores. E se assim nós formos unidos, amados irmãos, a vitória será grandiosa em nossa vida. Amém. Antes de finalizar a nossa reunião, vamos ouvir o último hino com o nosso coral, com o título Vou para o Céu.
eternamente a Deus vou louvar. Amém. Quero neste momento agradecer a todo o Ministério do Coral pelo belíssimo trabalho de cada um, agradecer ao nosso regente, adjuntos, aos nossos músicos, a todos os componentes, aos nossos irmãos da filmagem, do som, agradecer aos meus colegas de ministério, obreiros, diaconisas, pastores, que a Santa Vó Rosa abençoe grandemente a vida de cada um. Agradecer aos nossos irmãos, membros que aqui estão, agradecer também a presença dos nossos irmãos que estão conectados através da internet, também os nossos ouvintes da Hora Milagrosa, que Deus o Pai derrame chuvas de bênçãos constantemente na vida de cada um. Antes de finalizar a reunião, tenho um recado a deixar a todos os irmãos, que terça-feira teremos reunião de oração aqui na congregação de Americana. O horário será às 19h30, ou seja, às 7h30. E todos os irmãos aqui da congregação estão convidados, e também os nossos internautas e os nossos ouvintes da Hora Milagrosa, para poderem assistirem esta reunião. Neste momento, vamos ficar em reverência para finalizarmos a nossa reunião. Em sentido de reverência, mãos aos céus, olhos fechados, vamos orar. Santíssimo Deus, Pai nosso, que estás nos céus, graças te damos nesta hora. Nós, neste momento, estamos muito felizes de saber que estamos com a presença gloriosa dos santos e anjos e da corte celestial nesta sagrada reunião, nos abençoando, nos ajudando a entendermos um pouco mais sobre a doutrina, sobre a disciplina que Jesus e o Senhor Deus implantou para o nosso viver. Agradecemos a presença do Senhor, Santo Irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, o nosso glorioso Consolador da promessa de Jesus, pelas bênçãos inumeráveis e incontáveis, que estão sempre concedendo, sempre em nossas vidas, e a todos os irmãos da Igreja Apostólica, membros, e a este país e ao mundo em que vivemos. Senhor Jesus, que junto com a nossa Mãe Maria Santíssima, eu peço a Ti, a Senhora, que abençoe a todos nós, a Tua Igreja neste momento que está em oração, e sabemos que os dias, eles estão ficando cada vez mais difíceis, e sabemos que tem muito desentendimento entre a humanidade, entre famílias, e quantas criaturas e vidas que foram ceifadas e levadas pelo inimigo de nossas almas. Muitas tristezas, mas dias melhores virão. Palavras do Santo Irmão Aldo. Santa Mãe, Rainha dos Céus, com seus imenso poder, ajude-nos a todos para que possamos alcançar o alívio, a paz, a união. E este que tem muitos dos irmãos neste momento com seus nomes nesta caixa de oração, Santa Vó Rosa, eu não sei o que eles te pedem, Santo Irmão Aldo, Jesus, mas sei que a Senhora, junto com Deus, com a Santa Vó Rosa, sabe o íntimo da vida de cada um.
Muitas das vezes, alguns dos irmãos passam por problemas na sua vida, seja no lar, no casamento. Muitas das vezes, um irmão que está desempregado, precisando de um trabalho. Santa Avó Rosa, Santo Irmão, se for o merecimento, ajuda-os. Muitas das vezes, irmão já com a idade avançada, muitas vezes cansado já de viver, que a senhora possa dar ânimo e também prepará-los para que possam um dia estar junto com a senhora no reino dos céus. Também, muitos dos irmãos que muitas das vezes estão passando por problemas de depressão e tantas coisas que o inimigo de nossas almas está atrapalhando a nossa vida, que a senhora possa restaurar a saúde deles. Muitas das vezes, alguns irmãos que estão num leito de hospital, precisando de um milagre, muitas das vezes em asilos, em casas de idosos, e tantas criaturas que precisam do apoio da senhora, avó, que a senhora possa hoje ajudar, diante do merecimento de cada um. Neste momento, também peço à senhora, avó, por aqueles irmãos que hoje não puderam estar aqui, talvez por um motivo justo, talvez a distância, talvez um problema financeiro, talvez a saúde não vos permite de estar aqui, mas a senhora sabe o coração de cada um. E eu peço à senhora, avó, envia anjinhos pequeninos para proteger, seja onde que for que esses irmãos estejam, seja no seu lar, muitas das vezes no trabalho, em qualquer lugar que eles estejam, que a senhora possa abençoar constantemente a vida de cada um. Também dos nossos internautas, que muitas das vezes, neste momento, avó, estão de joelhos, pedindo perdão à senhora, por muitas das vezes terem falhado, tanto com a senhora quanto o Santo Irmão Alto. Os nossos ouvintes da Hora Milagrosa também, que neste momento muitas das vezes passam por dificuldade em sua vida, que a senhora neste momento de oração, vó, junto com Deus e com Jesus, possa restaurar muitas vidas e trazer para o nosso meio. Neste momento eu peço à senhora, vó, despeça a todos os nossos irmãos em segurança aos seus lares, para que eles tenham um ótimo final de semana, e também começarão uma nova semana agora de trabalho, que possam ter muito ânimo, muita coragem, muita fé para vencerem as lutas de cada dia. E que no próximo final de semana, agora também na terça-feira, reunião de oração, eles estejam aqui emanados, buscando o verdadeiro alimento espiritual para a sua vida. E também no próximo final de semana, juntos reunidos, buscando o remédio que a Santa Avó Rosa sempre dizia, que é o alimento espiritual que nós temos aqui, só na Igreja Apostólica. Por isso, neste momento, avó, eu quero entregar esta reunião como encerrada para a honra e glória do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, e o que eu desejo a todos os irmãos hoje, levem consigo em sua vida, que tenham muita paz, muito amor, muita união e muita felicidade. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos, e até a próxima oportunidade. Amém. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.